bem-vindos aí. Boa aula, Simone. Obrigada. Bom dia, alunos. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a nova matéria, né, que é conhecimentos bancários. Aí nós vamos falar, na primeira aula sobre conhecimentos bancários, nós vamos falar sobre o sistema financeiro nacional. Então, para a gente entender o que é o sistema financeiro nacional, é preciso compreender, né, as funções e atividades de colaborador bancário. Temos que entender a organização e hierarquias do sistema financeiro do Brasil e as suas leis e órgãos também. O Sistema Financeiro Nacional, que é conhecido pela sigla SFN, né, que significa Sistema Financeiro Nacional, é um grupo de instituições responsabilizada por todo o sistema econômico e financeiro do país. Desde as legislações e supervisão até a operação do meio financeiro do nosso país, tá? Podemos dividir o sistema financeiro nacional em 3 grupos principais, que são eles: normativo, né? Os supervisores e operadores. Cada órgão vai estar relacionado de acordo com suas funções, né? Cada órgão desse, ele vai estar relacionado com a função dele. Desses 3 grupos, mas, ao mesmo tempo, relacionado a outros subgrupos, né? Então, cada órgão desse aí, ele vai estar relacionado às funções de um dos 3 grupos, né, principal. E esses grupos, ao mesmo tempo, vão estar relacionados a 3 subgrupos, que são eles: primeiro, moeda, capital, crédito e câmbio. Depois vem seguros privados, é o segundo. E o terceiro é previdência fechada. Um órgão, então, vai estar relacionado a um grupo e a um subgrupo, né? Cada órgão, então, vai estar relacionado a um grupo e a um subgrupo, que é o que está explicando aqui. Sendo assim, facilitando a compreensão da função e objetivo dentro do Sistema Financeiro Nacional, que é o SFN. Todas as informações acima podem ser facilmente encontradas no site do Banco do Brasil, né? Quem tiver dúvida, alguma coisa assim, querer saber mais a fundo, pode consultar, tá, gente, no site do Banco do Brasil, que tem lá muitas informações. Um dos órgãos a ser estudado durante o nosso curso, né, que nós vamos estudar sobre o Banco do Brasil. Qual que é o objetivo do sistema financeiro, né? O objetivo do sistema financeiro, o principal objetivo é estabelecer uma economia financeira sólida que estabeleça uma base rígida e segura para que as instituições, né, governo e cidadãos possam fruir de todos os seus direitos contidos na legislação vigente. Subgrupo: moeda, capital, crédito e câmbio. Nós vamos falar sobre esse subgrupo aí, né, que é da moeda, capital, crédito e câmbio. Os órgãos de instituições dentro desse grupo lidam com o sistema financeiro ligado ao crédito, moeda, câmbio e capital, sendo esses grupos importantes para compreender a base da economia no país. A seguir, a lista dos grupos que compõem esse subgrupo e as instituições que a compõem. Então, esse subgrupo aqui, que é moeda, capital, crédito e câmbio, ele tem... aqui fala que a lista dos grupos que compõem, né, esse subgrupo. Esse subgrupo, ele tem um grupo dentro dele, tá? Que são as instituições que compõem ele, né? Quais são elas? O normativo, que é o Conselho Monetário Nacional.
Supervisores, Banco do Brasil, Bacen, né, que é a sigla de Bacen aqui também, Comissão de Valores Mobiliário, CVM. Agora, operadores, Banco e Caixa Econômica, administradores de consórcio, Bolsa de Valores, cooperativas de crédito, corretores de valores, Bolsa de Mercado Futuros, instituições de pagamento, demais instituições financeiras. Então, esses daqui são grupos que compõem o subgrupo, que é o de moeda, capital, crédito e câmbio. Agora, o subgrupo seguro privado. Nós vamos ver o que compõe, o grupo que compõe esse subgrupo, né? Subgrupo seguro privado. Ramos que está relacionada a seguros, né? Ele aqui já próprio fala seguros privados, né? Está relacionada a seguros. Capitalização e previdência complementar. Os órgãos que compõem esse grupo são normativo, né, que o normativo é composto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, supervisores, que é composto pela Superintendência de Seguros Privados, operadores, que é composto por seguradoras. Essa enfermeira louca, pelo amor de Deus, eu vou terminar uma coisa aqui, menina. Seguradoras resseguras, entidades abertas de previdência, sociedades e capitalização. Agora, o subgrupo que nós vamos falar aqui é da previdência. É voltado para funcionários de empresa e organização, né? Esse subgrupo ele é voltado para esses funcionários de empresa e organizações. O ramo dos fundos de pensão trata de planos de aposentadoria, poupança ou pensão para funcionários de empresa, servidores públicos e integrantes de associações ou entidades de classe, ou entidades de classes. Os que constituem esse grupo são normativo, que é formado por Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é a sigla CNPC. Supervisor, é composto por Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a sigla PREVIC, né? PREVIC. Operador, que é composto por entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão, né? Aqui aí nós falamos sobre o grupo, sobre os subgrupos, né? E cada subgrupo aí tem um grupo dentro dele, né? O que compõe ele tem aqueles grupos. Aí nós falamos sobre eles aqui. Agora vocês vão abrir o microfone para a gente fazer a atividade, fazer favor. Vamos abrir o microfone de vocês. Miguel está aí, Bruno, Maurício. Quem mais está aí? Eliene, Fernanda. Vamos, gente. Abrir o microfone para a gente corrigir a atividade. Na verdade, fazer a atividade, né? Nós vamos fazer aqui agora. Vamos lá? Vamos? Quem está aí falando? Vamos participar, interagir, corrigir a atividade.
Quem está falando aí no fundo, bem longe? Vocês, Teliene, Fernanda, Laís, né? Laísa, não confundo os nomes. Maurício. Vamos fazer atividade? Vamos. Então, vai a primeira. O que é Sistema Financeiro Nacional? O SFN, Sistema Financeiro Nacional, é um grupo de instituições responsabilidade por todo o sistema econômico financeiro do país, desde legislações, supervisões até a operação do meio financeiro. Isso mesmo, né? Ele é um grupo de instituições, né? Que é responsabilizada por todo o sistema econômico financeiro do país. Número 2, quais são os grupos do Sistema Financeiro Nacional? Quais são esses grupos? Alguém? Essa eu não fiz. Os grupos são o normativo E os operadores. Esses são os 3 grupos dele. Os outros são os grupos que compõem ele, tá? A 3, qual a importância de estudar o órgão Sistema Financeiro Nacional? Qual a importância de estudar esse órgão? Por que é importante para a gente estudar esse órgão? Porque ele é um órgão que vai estar relacionado a um grupo e a um subgrupo. Sendo assim, vai facilitando a compreensão da função e objetivo dentro da SFN. Todas as informações acima podem ser facilmente encontradas no site do Banco do Brasil, um dos órgãos a ser estudados durante esse curso. Aí a gente está falando dos outros principais motivos. Na verdade, estudar isso é importante para que a gente possa compreender as funções e atividades de colaborador bancário, tá? Tá no princípio. Sim, foi isso. Na introdução, né? Fala que é importante para a gente entender, né, essas atividades aí, né, de colaborador bancário. Aí nós estudamos, é bom estudar para poder saber como que funciona isso aí. Bom, agora você vai fechar o microfone, a gente vai passar para a segunda aula, tá bom? Nós vamos falar sobre moedas, capital, crédito e câmbio, que é a nossa segunda aula. Órgão Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, que é a sigla CMN, é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem a responsabilidade de formular a política, né, a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país, né? Então, isso aí é a responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Ele foi criado pela lei de número 4.595, no dia 31 de dezembro de 1964, que foi criado esse órgão aí. O Conselho Monetário Nacional foi efetivamente instituído em 31 de março de 1965, uma vez que o artigo 65 da lei de número 4.595 estabeleceu que a lei entrasse em vigor 90 dias após a publicação. Então, após ele ser criado ali, aí teve de esperar ele ser publicado aqui dali, depois de 90 dias, para poder ele entrar em vigor. O Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, sofreu algumas alterações em sua composição ao longo dos anos. Sua composição atual sempre tem algumas alterações, alguns órgãos, né? Vocês veem as mudanças, vocês veem passar na televisão, que mudou,
sempre tem assim, algumas alterações. E o Conselho Monetário Nacional sofreu, né, algumas mudanças também, algumas alterações com o decorrer dos anos. Então, a composição atual dele hoje o Ministério da Fazenda, né, como presidente do Conselho, ministro, tá, gente? O ministro da Fazenda como presidente do Conselho, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, presidente do Banco Central do Brasil. Esse daí é a composição atual, né, do Conselho Monetário Nacional. Os seus membros reúnem-se uma vez por mês para deliberarem sobre assuntos relacionados com as competências do Conselho Monetário Nacional. Em casos extraordinários, pode acontecer mais de uma reunião por mês, né? Então, obrigatoriamente, eles têm que reunir pelo menos uma vez por mês, né, que equivale, para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Monetário Nacional. Pode haver, assim, algumas outras reuniões, né, que seja de urgência, que precisa tratar de alguma coisa com urgência e não pode esperar para daí 30 dias, para a próxima reunião. Então, isso aí, no caso, são reuniões extraordinárias, tá, pessoal? Aí pode acontecer mais de uma no mês. As matérias aprovadas são regulamentadas por meio de resoluções normativas de caráter público, sempre divulgar no Diário Oficial da União e na página de normativas do Banco Central do Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eles foram fazer lá, as matérias que eles aprovarem, o que eles decidirem lá, eles têm que publicar, né? Eles têm que publicar no Diário Oficial e na página do Banco do Brasil. Para que isso? Para que o povo, a população, fique ciente do que foi aprovado lá no Conselho Monetário Nacional, nessas reuniões, tá? Eles têm que passar isso para o público. De todas as reuniões, são lavradas atas, cujo extrato é publicado no DOU, né? Diário Oficial da União, que significa assim. Então, todas as reuniões que eles fazem, tudo que eles tratam ali, que eles aprovam ou desaprovam, é feito uma ata, né? É um documento que eles preenchem, que eles fazem, eles escrevem tudo que é feito ali, que é decidido ali, e depois todos aqueles membros assinam. Nessa ata, ela tem que ser registrada, tá? Toda reunião, ele não pode deixar de fazer essa ata. Junto ao Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, funciona a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, que, no caso, a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito é conhecida pela sigla COMOC, COMOC, né? Como órgão de assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito do país. Então, a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito manifesta-se propriamente sobre os assuntos de competência do Conselho Monetário Nacional, além além da Comissão Técnica, né, da Moeda e do Crédito, a legislação prevê o funcionamento de mais de 7 comissões consultivas. O Banco do Brasil é a secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional, né? Então, o Banco do Brasil, que é a secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional. E da Comissão, né, Técnica da Moeda e do Crédito. Compete ao Banco Central, né, do Brasil, no caso, organizar e assessorar as sessões deliberativas, né, que no caso aqui é o quê? Preparar, assessorar e dar suporte durante as reuniões elaboradas, as atas e manter-se um arquivo histórico. Isso aí é obrigação do Banco do Brasil. Eles têm que ter assessores, as pessoas para fazer tudo aí, para preparar, para assessorar e dar suporte durante essas reuniões, tá? Que tem.
Por isso vocês veem muito aí o presidente, quando fala alguma coisa, ele fala muito do Banco do Brasil, né? Porque o Banco do Brasil é o principal, na economia do Brasil, né? Tudo passa por ali. Aqui nós vamos falar agora sobre supervisores. Supervisores, Banco Central do Brasil, BCN ou Bacen, né? Banco Central do Brasil são supervisores. O Banco Central do Brasil, BC, é o responsável pelo controle da inflação no país. Ele atua para regular a quantidade de moeda na economia, que permita a estabilidade de preços. Suas atividades também incluem a preocupação com a estabilidade financeira, né? Com a estabilidade financeira. Um minutinho só, gente. Deixa eu só olhar. O menino está me chamando, eu não posso atender. Então, gente, igual eu falei aqui, a estabilidade financeira. Para isso, o BC regula e supervisiona as instituições financeiras. Dentre as suas principais atribuições estão emitir papel moeda e moeda metálica, executar os serviços do meio circulante, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras, realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compreensão de cheques e outros papéis, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais, exercer o controle de crédito, exercer a fiscalização das instituições financeiras, atualizar o funcionamento das instituições financeiras, estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais, e controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. O BC, que é o Banco Central, é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, e foi criado pela Lei 4.595, de 31 de 2 de 1964, que estabelece as suas competências e atribuições. Aí agora vem a Comissão Valores Mobiliários, CVM, né, conhecida pela sigla CVM. A Comissão de Valores Mobiliários foi criada em 7 de dezembro de 1976, pela Lei 6.385/76, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários do Brasil. A Comissão de Valores, que é a CVM, é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação, hierarquia, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Em 2013, a CVM reformulou sua estratégia institucional e lançou o seu atual plano estratégico, reafirmando valores, propósito e definindo os objetivos estratégicos com projeção para 2023. Acesse o documento em plano indicadores e obtenha mais informações a respeito da estratégia da instituição. Isso é só vocês entrar no site do Banco do Brasil que vocês vão ter acesso a esses documentos. Agora, vão abrir o microfone para a gente corrigir essa atividade.
Vamos abrir. Podemos começar? Podemos. A número 1, qual é a diferença entre o grupo normativo e o supervisor? Qual a diferença entre eles? O que vocês acham? Qual a diferença que vocês acham que tem entre o grupo normativo e os supervisores? Estão em dúvida? Eu tô. Bom, o grupo, o normativo, ele tem aí o Conselho Nacional, né? Que é um órgão supervisor do sistema financeiro, né? Que aí esse órgão, ele tem a responsabilidade dele é de formular a política, né? E a moeda de crédito, tudo isso. Agora, o supervisor, ele tem quem? O Banco Central do Brasil, né? Que é responsável pelo controle da inflação do país, né? Essa é a diferença. Ficou dúvida? Não, agora eu entendi. Isso. Vamos passar para 2, então. O que é CMN? O que significa essa sigla? Significa o Conselho Monetário Nacional, que é um Qual a órgão função? superior do Sistema Ah, Financeiro Nacional. Aí a segunda pergunta é que tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. muito bem, isso mesmo. Agora nós vamos para 3. Quais são os órgãos supervisores? Quais são os órgãos supervisores? Quais são esses órgãos supervisores? Estão em dúvida? Banco Central do Brasil é um órgão. O que mais? Ah, tá. E o outro é Comissão Valores Mobiliários, quer dizer, isso? Comissão, deixa eu ver onde você achou isso aí. Na outra página aí. Aqui embaixo tem supervisores, Banco Central do Brasil ou Bacen, né, no caso. Isso. Aí na outra página tem outro, Comissão Valores Mobiliários. Ah, tá, sim, isso mesmo. Ah, então tá bom. É só você que está hoje, né? Aqui explique sobre cada um deles, no caso. A função de cada um deles. No caso aqui, Banco Central do Brasil. Ah, é responsável pelo controle da inflação no país. Aí Isso. também tá falando onde ele atua, essas coisas. Isso mesmo. E a Comissão Valores Mobiliários, ela tem como objetivo de fiscalizar, normalizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil. Muito bem. A 4. Qual é o nome do atual ministro da Fazenda? Não está na apostila, não. Não O dá atual. mesmo, não. Qual que é o nome do atual? Você chegou a pesquisar? É o Eduardo Guardia, né? Eduardo Guardia, que é o atual ministro da Fazenda. Ele é o ministro e ele tem os assessores deles. Né? Eu não coloquei aqui os assessores dele, não, deu uma pesquisadinha, tem muita coisa. Tá.
Tá bom? Aí você tem mais alguma dúvida para a gente Não, pra mim tá tranquilo, eu consegui entender. conseguir entender direitinho, né? Pois é, porque aí, assim, aí as nossas próximas aulas a gente vai falar sobre operadores de grupo, a gente vai dar continuidade à matéria, tá? A gente vai mais a Tá bom, fundo sobre isso aí. E beleza. aí é importante, sim, se der, entra no site do Banco do Brasil, dá uma olhada nos documentos que são liberados lá para vocês entenderem melhor, mais a fundo da matéria, né, que fala sobre o Conselho Monetário Nacional, fala sobre o Banco do Brasil, né? Américo, quer dar algum recado? Bom, pessoal, só para a gente encerrar a aula, eu queria lembrar novamente, né, que ninguém aqui do grupo ainda pediu para a gente login e senha lá. E as vagas, elas estão terminando porque a gente abriu esse curso gratuito para todos os alunos do Instituto. E as vagas estão encerrando, a gente só tem mais 10 vagas para o curso online. A gente tem lá, o aluno, ele tem no login e senha dele ativo, ele vai poder acessar 5 cursos. Ele pode acessar o preparatório do Enem, informática, esse curso de gestão administrativa também online, marketing digital, operador de caixa. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para vocês poderem melhorar ainda mais o currículo, porque todos que vocês concluírem, vocês vão ter mais um certificado que é reconhecido em todo o Brasil. Então, a gente está tendo mais 10 vagas. Os alunos que tiverem interesse, chama a gente lá no grupo, fala que quer, que a gente vai estar te procurando, tá bom? Lembrando eles, Américo, que assim, a gente tem muita experiência, esses cursos, eles ajudam demais no currículo, né? A emprego, eles olham tudo isso aí, esses cursos que a gente faz assim. Tudo, Eu tudo. mesmo, bastante que eu faço, sempre que tem oportunidade, eu faço, porque conta muito mesmo. E assim, a gente está vivendo esse período agora de pandemia, as empresas estão passando dificuldades para poder vender e poder contratar, mas veja bem, quando acabar esse período agora da pandemia, as pessoas vão voltar a comprar, vão voltar a frequentar os comércios e as empresas vão voltar a crescer. Então as empresas vão contratar, mas elas vão contratar quem? Aqueles que estão preparados para poder trabalhar, que são aqueles Que que estão com fizeram currículo bom, né? vários cursos, que tiverem currículos bons. E lembrando, gente, que em Dores vai chegar a mineradora. Eles vão contratar pessoas para trabalhar dentro do escritório. E eles olham muito o currículo nisso aí, tá? Eles olham bastante o que está no currículo. Então é isso aí, pessoal. Aproveita a oportunidade. Quem quiser, é só chamar lá no grupo do WhatsApp, falar que quer, que a gente vai estar te passando o login e senha, explicando como é que você acessa o curso direitinho, tá bom? Dê uma olhada nas aulas que estão gravadas, vocês vão fazer prova, né? Isso, Tira um tempinho. dia 25 de julho é a nossa prova, daqui 20 dias. Isso mesmo. Ok, pessoal? Estou à disposição também, né? Se precisar. Joia. Obrigado, então, pela atenção. Obrigado, Simone, pela aula de hoje. Turma, até semana que vem. Obrigado você, Américo. Obrigada, alunos. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.